papo de hoje, Ari, é de juventude. Poxa, Esse é o Liga da Política. Hoje a gente vai falar de juventude. Eu adoro conversar com gente jovem. Eu também. A política é outra coisa, bicho. Oxigenar um pouco, né? Acho que a gente precisa tirar essas coisas mais antigas, né? Esse negócio, tirar a poeira do móvel, né? E falar um pouco da política realmente, dessa visão, o que vem por aí, né? Que eu acho que... O pessoal falava muito, a juventude, olha, é presente. A juventude tá aí, tá querendo realmente alguma coisa, né? Tá acontecendo. E aí, Milani? Cuidado pra não entregar a idade, viu? Eu não tenho história, não. Eu escondi. Eu dizia que tinha 25 até o meu aniversário. Agora eu tenho 44 mesmo. Ah, assumiu e tá tudo bem. Sou de 79. Então 44 anos. Até porque não cabia a minha experiência. O pessoal fala, rapaz, você vivia tudo isso em tão pouco tempo de vida. Aí não cabia. A conta não fecha. Não fechava. Esse storytelling não dava muito certo, não. Era muita coisa para acontecer em 25 anos. Estamos aqui com o Dudu Magalhães. Meu querido, meus parabéns. É muito bom ver jovem, engajado, investido em política. Você hoje está presidente estadual do PSDB Jovem. É isso, mano? Perfeitamente, Paulo. Eu que agradeço aí o bate-papo aqui no podcast Liga da Política. Você, Ari, Mila, é um prestígio muito grande estar aqui com vocês. É uma felicidade muito grande, na verdade, estar aqui com vocês, aqui em Lauro de Freitas, e sendo recebido dessa forma tão carinhosa, dessa forma tão acolhedora aqui nesse estúdio tão bacana. Quando eu falei com vocês, é um estúdio extremamente abrangente. Eu estava conhecendo a estrutura de vocês aqui e percebi que ele é multiuso, né? Então, vocês têm várias funções. Mas é uma felicidade estar aqui conversando com vocês. Estou disposto a falar sobre a minha vida, o que é que eu tenho feito, o que é que eu venho fazendo. E o que eu puder contribuir aqui de maneira decisiva, estarei falando. Maravilha. Antes de a gente falar do presente, a gente quer entender como é que você começou, por que que você está na política. Liga da Política, a gente tem que contar a história política. Então eu queria entender como é que você começou. Não deve ter sido há muito tempo, porque você é novo, tá jovem. Não foi há muito tempo, mas eu queria entender como é que foi que começou, de onde é que veio essa vontade, essa aptidão pela política, meu amigo. Meu amigo Paulo, eu tenho 23 anos de idade, como você mesmo falou, hoje eu presido com muito orgulho a juventude do PSDB da Bahia. Juventude esta que tem mais ou menos uns 3 a 4 anos na gestão hoje, com uma equipe muito boa, uma turma que chegou para somar. Mas a vocação é uma coisa que eu carrego no DNA, a melhor forma de fazer a boa política. Desde a escola, desde o ambiente escolar, sempre presidi o Grêmio Estudantil no Colégio Antônio Vieira. Movimento estudantil, eu gosto disso. Você dormiu. Fundei um núcleo chamado Núcleo Vieirense de Discussões Políticas. Grêmio Estudantil no Antônio Vieira. Presidi o Grêmio no Colégio Antônio Vieira. E também fundei um núcleo, onde esse núcleo a gente poderia fazer eventos, organizar debates, encontros, seminários, para a gente poder não discutir somente a política, mas poder começar a mostrar que os jovens podem participar do processo político. Não é só do processo político partidário, mas do processo político estudantil, de você estar ali conversando, falando, apresentando uma ideia. Porque o Vieira, pelo menos o colégio que eu estudei, é um colégio muito grande. Então você tem mais de 2.000 alunos. Então você tem uma rede lá gigantesca de alunos e que você sente a necessidade de ter ali uma palavra, uma motivação para falar de política. Então eu chegava no colégio, as pessoas me perguntavam, Dudu, por que você não monta um núcleo onde a gente pode trazer uma pessoa para falar de educação, para falar de sociopolítica, para falar de política, para falar de saúde, para falar da forma acadêmica, tudo isso, entendeu? Então foi com essa ideia, com essa intenção que nasce o Núcleo Vieirense de Discussões Políticas, o NVDP, que até hoje, por incrível que pareça, eu tenho um e-mail do Núcleo, participo de alguns encontros lá no Vieira, o pessoal me chama, então me referendei como um dos fundadores do Núcleo. Presidi o Grêmio, foi uma eleição muito boa, Grêmio Facere, um Grêmio que foi em 2017, então eu pude dar minha contribuição lá no Vieira. Como é que foi essa campanha lá dentro do Vieira, para você ser... Lá você tem o Vieirinha e o Vieirão, isso, certo? Então você tinha uma campanha que você tinha que ter uma quantidade de alunos do Vieirinha
na sua eleição, percentualmente falando, e o Vieirão você tinha que ter uma forma ali mais, digamos assim, de mostrar a eles que sua chapa ia ser competitiva para vencer a eleição. Porque o Vieirão é parte da 7ª série. Você tem a 7ª, 8ª, primeiro, segundo, terceiro ano, que na época de vocês era primeiro, segundo, terceiro ano científico, né? Vocês são um pouquinho mais velhos que eu. Então, pouquinho só, né, Ari? Fica aí. Ele só tem um cabelo branco, mas Ele pinta aquela... o ensino médio é onde ele define a eleição, né? Porque ali você passa de sala em sala, digamos assim, Vieira lá você tem, como é que eu posso dizer, aquelas... fugiu a memória aqui, mas lá, pronto, eu lembrei, o intervalo. Sim. O intervalo é fundamental para a eleição do Vieira. Fundamental. No intervalo que você começava com todo mundo. Tete a tete, olho no olho, eu apresentava minhas propostas. E o debate, que é o grande lance. Eu com 17 anos, ainda jovem, né? Eu sou jovem ainda, mas ainda mais jovem ainda. É onde você tremia na base. Você tinha ali o auditório, onde era o debate, e também você tinha o ginásio, porque eles pegavam 3 chapas ou 4 chapas, na época foram 3 chapas que competiam nesse ano, certo? E aí essa chapa, você tinha que apresentar suas ideias, como eu falei, suas propostas, e você discutia entre as chapas. Então você tinha como se fosse um debate presencial mesmo, você tinha tréplica, réplica, aí você conversava, a pessoa voltava, e aí você abria perguntas para a plateia também, era pau para toda a obra, meu irmão. Então... Era uma rivalidade gigantesca. E graças a Deus a gente teve a oportunidade de vencer as eleições. Foi uma eleição onde a gente teve, não me lembro a memória, mas um percentual muito bom de votos. E a gente pôde conquistar essa vitória. O que você fez lá enquanto presidente do Grêmio? Lá, de ações no Grêmio Facere, a gente conseguiu implementar um novo estatuto para o Colégio Antônio Vieira, que foi isso, estatuto do Grêmio, não o estatuto do colégio. Sim. Fizemos algumas ações a nível de seminários, em parceria até com o NVDP também, eu me lembro isso. A gente trouxe um painel de vereadores, porque na época você teve uma eleição que sucedeu, né, que foi 2017, 2016 teve eleições municipais, então a gente chamou uns 3 vereadores. Telcena, até que no meu partido foi, a gente trouxe alguns vereadores da cidade de Salvador que puderam e deram sua contribuição lá no Vieira, falando sobre como é um sistema político, como é que você consegue... Você já era filiado? Não era filiado ainda do PSDB, não. Me filiei no PSDB finalzinho de 2017, né? Porque quando eu terminei o Grêmio, eu filiei ao PSDB. Exatamente. Terminei o Grêmio, eu filiei ao PSDB. Resultado. Lá não pode ser filiado? Não pode, porque eu saí do colégio, eu já fui, passei na faculdade, na Unifax, e aí me filiei ao partido. Você e aí formado em comunicação e marketing. É da área. Somos todos aqui em comunicação. Mas o que é importante foi essa, digamos assim, essa convergência entre o Grêmio e o Núcleo, porque eu pude levar para o Grêmio e o Núcleo o quê? Um ambiente positivo de política. Entendeu? Literalmente falando. As pessoas começaram a se envolver na política. Eu acho que eu contribuí dessa maneira e foi muito assertiva nessa época no colégio. Porque as pessoas começaram a enxergar a política de outra forma, entendeu, Paulo? Entendeu, Ari? Entendeu, o pessoal da escola, você fala, né? Tá vendo? Muita gente desacreditada ali na época de Lava Jato. É preparação. Época de Lava Jato, vocês vão se lembrar disso. Exato. Uma época que foi uma época que a gente está vivendo uma política... Foi logo depois daquela eleição acirrada de Aécio e Dilma. Exatamente. Foi quando o pessoal fala que polarização chegou com o Bolsonaro, eu digo que não. 2016, quem viveu 2016 sabe o que foi polarização. A lei que o Brasil rachou. Foi naquele momento ali, 2016, impeachment de Dilma, aquela agonia, aquela coisa toda. Ali foi onde o Brasil dividiu, de fato. 2016, aquela eleição que Aécio chegou a comemorar. Foi. E 5 minutos depois, Dilma eleita presidente da República. Aquilo foi uma agonia. A partir dali, quem vivia da política começou a enxergar que, de fato, a coisa começou a tensionar. Você, essa divisão de base aí, tá lhe preparando para alguma coisa de futuro? Como é que tá isso aí? Eu acho que, pelo que eu tô vendo... Tem futuro. Dever de casa já fez, né? Divisão de base... Ele tá sabendo dialogar, tem as ideias...
do Vieira, antes de você contar essa história aí, porque esse negócio de Porque futuro... ainda tem mais coisas. Vamos na cronologia do tempo. Depois, você saiu da faculdade, você se envolveu com o diretor acadêmico? Não, na Já faculdade não muito. Eu me envolvi muito mais com alguns amigos empreendedores. Aí você foi para a área mais empresarial, porque não eu mesmo na área empresarial, mas meus amigos, eu construí um relacionamento muito grande nessa área de startups, né? Tenho muitos amigos meus que migraram para essa área de abrir seu próprio negócio, de montar sua própria empresa, de se autodescobrir, entendeu? Então, ambiente de faculdade eu tive muito acesso a essa área, mas foi no ambiente de faculdade que eu me filiei ao PSDB, que eu participei de algumas campanhas a deputado federal, a deputado estadual, em 2018. Participei da campanha de meu tio, exatamente, de meu tio Jutaí ao Senado Federal, em 2018. Em 2020, participei da campanha do prefeito Bruno Reis, em 2020. Em 2022, em 2018 também participei da campanha de Adolfo para deputado federal. Participei da campanha de 2022 de Neto e de Adolfo. Neto ao governo e Adolfo a deputado federal. E Paulo Câmara para estadual também em 2022. A juventude do PSB da Bahia decidiu apoiar Adolfo para federal e Paulo Câmara para estadual. Fecharam em comum acordo que apoiariam um federal e um estadual. Exatamente. E hoje vocês têm o apoio deles para tocar a juventude. Tocar a juventude em todo o interior do estado. Como é que está desenhada a juventude hoje do PSDB na Bahia? Como é que vocês estão organizados? Hoje, a juventude... Na verdade, eu vou falar hoje. Eu vou falar do processo que foi construído a juventude. É mais importante de falar do que foi feito para agora, certo? Ótimo. A juventude do PSDB da Bahia, ela começou a retomar o protagonismo a partir de 2020, 2021. Foi quando eu assumi. Adolfo me deu essa oportunidade. Agradeço a ele imensamente essa oportunidade de ter assumido a juventude. E aí a gente fez um trabalho muito bacana chamado Caravana Tucana, certo? Por que a Caravana Tucana? Caravana Tucana tem a ideia, e fizemos em alguns municípios a montagem de comissões provisórias de juventude nos municípios, que o PSDB tinha representatividade e tem representatividade. De que forma? Gerando talentos, levando o quê? Cursos, levando o quê? Seminários, levando o quê? Encontros regionais. Formando jovens para a política. Eu fiz um encontro gigantesco no Extremo Sul, onde eu passei por Teixeira de Freitas, Itamaraju, Porto Seguro e Eunápolis. Então a gente fez um trabalho onde a juventude protagonizou encontros que deram respaldo para a minha juventude. Então ali eu vi que eu me credenciei para poder falar. Fiz um trabalho bacana. Mostrei o meu nome, entendeu, Mila? Mostrei que a juventude tem força. E mostrei engajamento da juventude. Eu consegui filiar mais de 30 jovens aqui em Salvador. E na Bahia, a gente conseguiu colocar pelo menos uns 50 a 60 jovens na Bahia. Montamos pelo menos aí, Júlia, se não me falha a memória, uns 8 a 10 diretórios aí nessas cidades que o PSDB tem prefeitura. Pelo menos... Você tem juventude montada? Não digo comissões provisórias, mas setores da juventude. E são ativos? E são ativos até hoje. Tenho amigos até hoje, me ligam. Não estou hoje muito mais presente, porque eu vou falar hoje do presente. Mas a juventude foi uma escola para mim, entendeu, Ari? Foi uma escola de aprendizado, de amigos, de família. Eu pude encontrar vários jovens no interior do estado que eu vi que tinham sangue no olho por política. Nacionalmente você também participava do partido? Ativamente. Fui convidado diversas vezes para ir lá na Juventude Nacional. A presidente da Juventude Nacional hoje é muito minha amiga, faz parte do nosso grupo político, a Júlia Gereissati. Ela me convidou agora para assumir a primeira vice-presidência da Juventude Nacional, entendeu? Então, isso é uma coisa que me credenciou também a nível nacional. Estamos fazendo o processo de discussão da Juventude Nacional agora nas convenções do PSDB em novembro. Muito importante falar isso. A gente vai ter a renovação das convenções da Juventude Nacional. Quais são as pautas defendidas pela juventude daqui do PSDB da Bahia? Democracia, o social, fundamental. O social é uma das pautas mais importantes, porque é a marca do partido. Educação
E a gente fala também do turismo, né? Que é uma coisa que a gente pôde trabalhar também no interior do estado. Como é que a juventude tem se comportado em relação a emprego, renda, né? E, sobretudo, formação profissional desses jovens que saem né, dessa área de escola e vêm para o nível superior, mas muitos não têm condições. Como é que a juventude do PSDB tem pensado nesse processo de formação profissional desses jovens? Muito boa pergunta, Ari. Muito boa pergunta. Gerar emprego e renda é um dever de casa, né? Então, a juventude do PSDB tem um olhar muito atento ao primeiro emprego, né? Ao mercado de trabalho. Mas para você ter um mercado de trabalho, você precisa qualificar ele profissionalmente, dando o quê? Curso técnico, ou você colocando ele na faculdade, certo? Ele, o jovem, né? Eu digo em geral. A juventude do PSDB fez um workshop, vou dizer assim, nesse termo, em Camaçari, onde a gente fez um convênio com a Uninasal, que é uma faculdade aqui da Bahia, de Salvador. E esse convênio foi um convênio justamente para aprimorar isso e levar o que é a qualificação para o jovem poder, através desse workshop, através desses cursos profissionalizantes, a empregabilidade. Porque o emprego não chega sem qualificação, sem estudo, sem educação, sem a ciência, entendeu? Então, a gente tem esse olhar atento. Estamos discutindo isso há algum tempo. Eu vejo que é um processo, digamos assim, construtivo, não é da noite para o dia. E vejo também que essa questão do primeiro emprego é uma questão muito, digamos assim, defendida hoje pelo PSDB Nacional. Não sei se você sabe, Ari, mas o PSDB Nacional tem um instituto chamado Instituto Teotônio Vilela, o ITV, que é um instituto onde ele qualifica através de cursos profissionalizantes. E toda a juventude dos estados pode levar projetos para o ITV para serem aprovados e levarem projetos para os seus respectivos estados. Como é que é o trabalho de Gostou? Captação? Como é que é o trabalho de captação desses jovens, de atrair esses jovens para dentro do processo político? Porque a gente está falando de política, a política, para a gente que gosta, é bacana, mas é um assunto chato, denso para demais pessoas, para a população em geral, para a grande massa. Política é aquele negócio que eles só querem ouvir da semana antes da eleição. Como é que é para você, jovens, chegar na juventude e tentar falar de política partidária com eles? Como é a dificuldade disso? Ou você pode ter uma facilidade, ter um caminho para trazer isso? Paulo, veja bem, você tocou num ponto importante, mas que por eu ser jovem, facilita. Entendeu? Por que eu te falo isso? Os amigos que conhecem Dudu, ou as pessoas que não conhecem o Dudu, indiretamente ou diretamente, sabem que eu sempre gostei da política e sempre exerci a política e sempre pratiquei a política. Então, você me fez uma pergunta, como é que eu trago jovens para o ambiente partidário? É isso. Exato. É muito fácil para mim, na minha humilde opinião. Por quê? Porque se eu tô no ambiente que eu consigo, digamos assim, ter o trabalho, ter o dinamismo, eu consigo convencer os amigos porque eles acreditam em mim e vão apostar em mim, você tá entendendo? Não é porque Dudu é bonitinho, eu me faço de exemplo, você tá entendendo? Mas se for numa cidade que você não seja conhecido e que a rede tenha chegado lá, como é que é feito esse diálogo? Ah, entendi. Você tá falando de outra cidade. Isso, você tá falando focando em Salvador. Como é que te conhece? Como é que você faz esse processo de aproximação? Aí é um processo de captação. Isso. Aí é um processo de captação onde a gente tem que ver uma liderança local lá que esteja trabalhando, que esteja se movimentando, que esteja se colocando como player e a gente identifique e perceba que ele tem vontade, vocação e trabalho, aí eu vou. Hoje as redes sociais viram uma ferramenta fundamental para essa construção. Então, hoje todo mundo bate papo. Dudu, tô gostando do seu podcast, tô gostando do seu trabalho na vida pública, eu tô gostando do seu trabalho na juventude. E aí vai trocando figurinha. É assim, na vida
É uma troca de informações, é uma troca de experiências. Você falou de rede social e podcast. Qual é o endereço de sua rede social? Já deixar isso já registrado, que a assessoria tá ali cobrando, não? Meu Instagram hoje é Dudu Magalhães BA. Dudu Magalhães BA. E eu tenho um podcast chamado Bate-Papo com o Dudu. Que aí depois, se quiserem me perguntar, eu falo um pouquinho da história do Bate-Papo com o Dudu também. Pode falar. Pode falar já? Pode falar. Bate-Papo com o Dudu foi uma ideia de Júlia, minha irmã, que está sentada ali comigo, no ambiente da pandemia, onde muita gente estava sofrendo. E eu tive uma ideia, uma sacada de perceber que a gente poderia fazer entrevistas em formato de lives. E esse Bate-Papo com o Dudu, ele teve alguns personagens marcantes no Bate-Papo com o Dudu na primeira temporada. Dentre eles, inaugurei o Bate-Papo com o Dudu com o presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia, Carlos Andrade. Logo após essa entrevista, eu convidei o ex-prefeito e hoje o então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Logo depois, o presidente da Câmara dos Deputados em exercício, Rodrigo Maia. Depois, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Depois, na época ele era ex-governador, hoje ele é vice-presidente, Geraldo Alckmin. E aí, meu amigo... Na época ainda era PSDB. Ainda era PSDB. Aí... Porque, na verdade, ele mudou, agora é PSDB, ele é vermelhou, como é que foi que funciona? Ele é PSB, né? É PSB, né? Como é que foi? Avermelhou o negócio aí. Amarelou, né? A política... Laranjou. A política tem esse negócio agora, né? Tomou a decisão dele, né? É. O presidente Geraldo Alckmin é uma grande figura, meu grande amigo. Tenho uma relação de amizade com ele, verdadeira, de parceria. É um homem de bem, homem firme, homem de palavra, homem com convicções absolutas. E um grande amigo meu que eu construí nessa minha carreira aí, de 23 anos, vocês podem perguntar, eu sou muito novo, mas já conquistei muitas boas amizades. Tô percebendo que Você... Bem conectado. Hoje é aniversário até dele, liguei pra ele, me atendeu, deu os parabéns. Aí ele brincou, já conseguiu voto perfumado? voto perfumado. Voto das meninas? Aí ele brinca. Aí ele brinca assim. Olha o vice-presidente, olha o vice-presidente, rapaz. Mas ele é uma grande figura, o presidente Geraldo Alckmin é um homem de bem, tomou a decisão dele de ser... Eu brinquei um ponto falando aí negócio de Geraldo Alckmin, você falou da decisão dele, porque o Brasil é essa polarização, né? Você tem esse extremismo absurdo, então assim, aquele negócio, tá lá ou cá, é lá ou cá, então tem muito extremismo, e dentro da juventude isso também existe muito e grita muito. Como é que você lidar com isso, com esses extremistas, tanto os extremistas de direita quanto os extremistas de esquerda? Porque o PSDB é aquele que já flutua, que já foi à direita no Brasil, mas hoje é mais visto no campo central. E como é que você enxerga esses extremos dentro do processo político? Paulo, é o seguinte, eu sou um cara que me considero de centro. Sim. Certo? Mas eu te falo que eu detesto o radicalismo, odeio. Com todas as minhas forças. Porque eu acho que a política tem que ser feita com 3 valores jamais negociáveis. Primeiro, democracia é o princípio básico para mim da política, certo? É uma coisa que a gente conquistou e tem que ser conquistada para o resto das nossas vidas. Segundo princípio que eu acho que a gente tem que ter na política, decência, correção, certo? Perfeito. Terceiro ponto, espírito público, que é fundamental também para a gente poder ter uma dianteira nas nossas vidas. Essa polarização só perde. Quem perde é a gente. É eu, Ari, Mila, você, Júlia. Todo mundo. O que deve construir é daqui para frente. Houve as eleições em 2022, certo? A gente tem que esquecer que houve as eleições. Hoje existe um presidente da República chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente tem que tocar daqui pra frente, certo? O que é que acontece? As pessoas ficam buscando, na minha opinião, indiretas, perguntas, falas que só atrasam o país. Então a gente tem que olhar daqui pra frente. Se ganhou a eleição, vamos ter que trabalhar para dar uma dianteira ao Brasil, né? Isso não é só a nível de país, isso é a nível de estado, isso é a nível de município, certo? Eu me coloco como um cara que gosto sempre de olhar para frente e com otimismo,
Eu sou um otimista. Minha irmã até brinca. Dudu, você é muito otimista. Eu sou. Porque eu acredito no país, eu acredito no meu estado, eu acredito na minha cidade. É uma coisa que nasceu dentro de mim. Então, se a gente tem hoje... na verdade, se eu tenho hoje uma característica, é o otimismo. E eu vejo que a gente tem muito a melhorar, mas a gente já conquistou muita coisa. Entendeu, Paulo? Já conquistou muita coisa e tem muito a conquistar. Então, acho que essa polarização, esse radicalismo não leva nada a ninguém. Você abomina isso aí. Abomino isso aí. Vá. Não, pode Não, vá. O PSDB hoje tem uma federação, não é isso? Isso, PSDB Cidadania. PSDB Cidadania. Como é que ele está organizado hoje na Bahia? Como é que esses papéis estão definidos aí hoje? Boa pergunta. Hoje o presidente do PSDB da Bahia é o deputado estadual Thiago Corrêa. E o presidente da federação do PSDB Cidadania na Bahia é o deputado federal Adolfo Viana. E em Salvador, a presidente do PSDB Salvador é Cristiane Corrêa, a vereadora Cristiane Corrêa. E o presidente da federação PSDB Salvador, PSDB Cidadania em Salvador, é o vereador e presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz. Entendido. Como é que vai ficar essa definição para a eleição do ano que vem? Como é que vai ser dividido essas cadeiras? É meio a meio? Como é que o número de candidatos a vereador? Como é que vai ser isso? Vou pegar aqui o número de candidatos por partido são 43 mais 1 hoje, né? Isso. São 44 candidatos. Vai ser Hoje- as cadeiras mais um. Isso. Hoje o PSDB fica com Bruno 100%. Estamos com Bruno, fazemos parte da gestão de Bruno. Vamos apoiar Bruno 100%. Com fé em Deus, vamos ter uma grande vitória do prefeito Bruno Reis em 2024. E vamos lutar para fazer uma grande bancada, como eu gosto de falar, uma bancada robusta em Salvador. Uma bancada plural. Uma bancada... Tá definido como lá? Vai ser meio a meio dos partidos? Metade cidadania, metade PSDB? Não, aí, Ou meu não tá amigo... definido isso ainda? Não foi definido isso ainda, Paulo. O que foi definido é que a gente vai ter 44 candidatos, certo? Que vamos fazer uma bancada grande, uma nominata... vai ter uma nominata, e dessa nominata vamos, com certeza, queremos fazer entre 5 a 7 vereadores, Perfeito. certo? E é isso aí. Gastar sola do sapato, trabalhar Pelo que eu vi aí, e ir pra tem rua. um candidato jovem aí. Tem um candidato jovem nesse negócio. É, isso ali tá- Desses 44 aí tem um jovem. É um jovem mais 43. É, Como é que tá você aí? Você vai sair, você é um pré-candidato hoje, você colocou seu nome à disposição, você recebeu essa missão, como é que tá funcionando isso? hoje eu posso dizer que eu sou pré-candidato a vereador aqui em Salvador, sim. Ok. Aqui é Lauro, né? Mas lá em Salvador. É Salvador. Mas quem tá assistindo também tá em Salvador. Então, maravilha. Sou pré-candidato a vereador em Salvador. Tomei essa decisão. Vamos pro enfrentamento. Vamos pra rua. Gastar a sola do sapato. Eu acho que Salvador precisa ter, digamos assim, uma renovação grande na Câmara Municipal. Salvador merece vereadores preparados, que gostem de sua cidade, que curtam sua cidade, que trabalhem pela cidade e que com certeza representem o eleitor. Mais importante disso é representar o eleitor. Porque a campanha é dura, Ari, dura. Gastar só o sapato hoje é difícil. Você sabe que a campanha mais difícil que tem é de vereador. Disparado. Disparado. A E campanha, ano que e vem, campanha bonita, né? E o ano que vem você vai ter uma campanha diferente e difícil. Por conta dessas regras novas, esse processo todo novo vai estar totalmente diferente. 100%. Então você tá preparado para esse desafio aí, tudo diferente que vem pela frente? 100%, Porque Paulo. uma coisa é pedir voto pros outros, outra coisa é você ser o eu candidato. né? Candidato. Acordar às 5 horas da manhã, dormir 1 a 2 horas, preparar a campanha, brigar todo dia com a assessora. Ari, a vida é agora, né? Então a gente tem que fazer o presente. Então, o que é que eu tenho feito? Eu tenho buscado me aconselhar com as melhores pessoas, certo? Tenho buscado ouvir mais do que falar, porque Deus ouve 2 ouvidos e uma boca, falar menos e ouvir mais. Aprender com os erros e aumentar o número de acertos. Salvador é uma cidade muito pulverizada de candidatos. Então você tem uma candidatura muito pulverizada, as candidaturas, né?
Como vai ter menos candidato? É isso que é diferente da próxima eleição. Vai ter menos candidato, essa pulverização não vai se dar tão forte. Você vai ter menos candidato com mais peso. Então vai ter aquele cara que era candidato por ser, vai virar uma liderança na próxima eleição. Então, assim, vai ser uma eleição bem diferente, mas você, de diferente, assim, quais são as suas bandeiras? O que você pretende entregar para a Câmara hoje? Para a Câmara na próxima legislatura que não tem hoje? O que você está buscando? Qual o público que você está tentando atingir? Porque a campanha de vereador é fragmentada, ela é restrita. Você não pode fazer uma campanha ampla, que quem faz a campanha ampla é o prefeito, para falar para todo mundo. Você vai pegar um público, vai escolher as suas bandeiras, se já não está escolhida, e você vai trabalhar em cima delas. Quais são as suas bandeiras? O que você defende para poder entrar na Câmara Municipal de Salvador? Estamos formatando isso, mas o que eu posso lhe adiantar é que eu quero ser o vereador da juventude. O vereador que represente de maneira decisiva e forte a juventude. Um apelo muito grande nesse sentido, entendeu, Ari, Paulo e Mila? Porque você vê hoje, a Câmara Municipal, como você bem colocou, ela é, digamos assim, fragmentada por bandeiras. Você tem o vereador do radialista, tem o vereador digamos assim, das lideranças de bairro, você tem o vereador do táxi, do aplicativo e dos rodoviários. E eu acho que a gente precisa ter um vereador jovem. A gente com certeza precisa ter um vereador da juventude que represente as causas da juventude, que represente as entidades jovens de classe. Eu participei muito desse processo. Vou dar um exemplo. Eu participo hoje, Paulo, de duas grandes entidades jovens na Bahia. A FIEB Jovem e a CJE Jovem, que é da Federação do Comércio. Esse lado empresarial pega mais forte para você. É um apelo muito forte. É um apelo O voto de opinião é muito importante na minha campanha. Porque é um apelo que você tem como mostrar o que é que você já contribuiu nessas entidades. Onde você se ambientizou, onde você construiu, onde você frequentou. E quem conhece Dudu sabe onde ele pisou e sabe onde ele fez. Onde ele fez, onde ele buscou fazer também. E quem não conhece Dudu? Aí vai começar a conhecer. Como é que vai conhecer? Vai conhecer de uma forma como eu sou. Tranquilo, olho no olho. Um cara que não gosta de brigar com ninguém, um cara do diálogo, um cara que busca sempre o diálogo como forma de conversa, certo? Eu sou um cara que minha irmã sempre brinca, mas é a verdade. Eu sou aquele cara que eu tenho uma alma de meninão, de garotão, mas você assim pra da vida. Sim. Por que eu te falo isso? Porque a gente precisa ser autêntico. A gente não precisa perder a autenticidade nas nossas vidas. A gente tem que ser o que a gente nasceu. Então, na política é a mesma coisa. Não é porque você conquistou um mandato que você tem que ser mais formal, mais durão, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Você tem que ser o mesmo de sempre, Dudu de sempre. Isso é o grande problema dos políticos, né? Exatamente, Ari. E é uma coisa que eu não quero perder nunca em mim, a minha autenticidade. E muito que eu ganho hoje na minha vida, Ari, Paulo e Mila, é minha autenticidade. É a forma como eu sou autêntico, a forma como eu conduzo as minhas coisas na minha vida. E isso é uma coisa que a vida me deu, né? Então, você falou que apresentava podcast e citou grandes figuras políticas do Brasil, mas eu queria saber quais são as suas grandes referências da política hoje que o fazem gostar dessa política, né, e acreditar de fato nessa renovação. Hoje eu vejo grandes nomes da política a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Eu vejo o nosso presidente da Federação do PSDB da Bahia, o deputado federal Adolfo Viana, com uma grande liderança nacional hoje. Ele lidera a bancada tucana na Câmara dos Deputados. É uma voz altiva e construtiva no ambiente partidário. Eu vejo o governador Eduardo Leite, do meu partido, como um grande possível nome candidato a presidente da República em 2026. Democrata, liberal, jovem, moderado, tudo isso conta. É isso que eu vi. Vocês devem estar percebendo como é que está sendo o nosso bate-papo e por onde eu estou puxando a minha conversa. Sim. Eu sou um democrata. Eu defendo um cara que defende o quê? O diálogo, a modernidade, não seja um cara antiquado, um truculento, um genocida. Entendeu? Eu sou um cara de uma linha mais flex, digamos assim, né, Mila? Então,
Eu vejo grandes nomes, o próprio ACM Neto aqui na Bahia, um grande nome da política. Foi nosso candidato ao governador em 2022. É um grande quadro, uma grande figura. Vejo também o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, hiper carismático, muito bom de rua, muito bom de voto. Fora da curva, cara que conquista todo mundo. Cariocão mesmo. Cariocão, nato. Bom de voto mesmo, Ari. Bom de voto O mesmo. meu trabalho é com ele. E ele disse que aquilo dali mesmo. Seu amigo trabalha lá? Trabalho com ele. Faz a comunicação dele lá. Maravilha. O PSDB vem perdendo esse protagonismo dessa polarização. Você sempre teve no Brasil, sempre foi PT contra PSDB, PT Isso. contra PSDB, mas deu uma mergulhada aí. E hoje você tem essa força lá no Sul, né, com o Eduardo Leite, e lá em Pernambuco, não é isso? Raquel Lira. Com a Raquel Lira. Então, assim, é onde, na verdade, as pessoas apostavam que o PSDB ia findar, ia acabar, mas ressurge isso aí. Aqui na Bahia também você tem, com o próprio Adolfo mesmo, você vê essa ressurgindo, né, como um fênix. O PSDB vem aparecendo e começa a querer mostrar um protagonismo. Você consegue enxergar, já você como jovem, uma remodelação do partido, um novo tucano, o tucano diferente daquele tucanada que tinha atrás, daquela história do político mais denso e duro que era do PSDB? Hoje você consegue enxergar isso dentro do partido, um partido diferente do que a história lhe mostrou? Eu enxergo o seguinte, Paulo. O PSDB, como todo partido, precisa se reoxigenar, certo? Cada vez que passam os seus anos, a tecnologia vem, a modernidade vem, e os partidos precisam se modernizar também. É lógico que a gente tem que atrelar a experiência com a juventude. E eu acho que o PSDB vem cumprindo esse papel. A gente tem grandes nomes, como meu tio, Jutaí, foi um grande nome, foi líder do PSDB quando foi deputado federal, 8 mandatos. Você tem o Tasso Gereissati, que foi senador pelo estado do Ceará. Você tem também o senador Zé Aníbal, o senador Zé Serra, grandes nomes. Mas como hoje o partido também tem grandes nomes jovens também, eu acho que o PSDB precisa atrelar a experiência, a juventude, a modernidade e fazer um bem bolado, né? Fazer uma coisa combinada, uma coisa que traga, digamos assim, o dinamismo dos jovens e a experiência dos mais velhos, dos caciques. O que você acha de experiência desses mais velhos que você deve dar continuidade, que você carrega para você, que isso aqui os ideais do PSDB. Os ideais, plano real, os projetos, programas sociais, tudo isso. Plano Real foi um grande feito do PSDB, né? No governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, se a gente tem uma moeda forte... Essa perda de protagonismo do PSDB fez com que o Brasil saísse um pouco de rumo, perdesse um pouquinho do norte da história? Não tenho a menor dúvida. O PSDB, por onde passa, suas gestões são marcadas com sucesso. E por onde passou também. Então, não tenho a menor dúvida que se a gente tiver daqui para frente, digamos assim, uma construção de grupo, porque política você não faz nada sozinho, e esse grupo perceber que o PSDB tem que indicar um candidato a presidente, que deve ser o Eduardo Leite, com a construção bem formada, entendeu? Bem enraizada, com ideais que o PSDB carrega, como democracia, como livre mercado, como combate à desigualdade social, projetos sociais, eu acho que aí pode dar uma boa adianta, entendeu? Então, eu tenho 23 anos, não tenho a experiência que vocês têm aqui, mas eu posso dizer a vocês que Salvador é uma cidade muito desigual ainda. Então, você falou que apoia Bruno. 100%. Essa desigualdade de Salvador é notória. Essa é notória. Não tem como dizer não. E o que você acha que pode mudar? Né? O que você acha que em Salvador que pode ser mudado para que você tenha uma cidade melhor, menos desigual? O que você acha, na sua percepção de jovem, dessa pessoa que está chegando para a política, processo novo? O que você acha que pode ser mudado, que Bruno tem que ter uma atenção maior, ou o próximo prefeito ter uma atenção maior para poder mudar essa desigualdade?
Paulo, veja bem, eu vou voltar para 2012. Aí, o então prefeito na época, ACM Neto, pegou uma cidade acabada pelo ex-prefeito João Henrique. Neto mudou a cara da cidade. Sem sombra de dúvidas. De 2012 a 2020 foram 8 anos de gestão dele. Salvador conseguiu ser ouvida fora do estado. Mudou a cara da cidade em todos os sentidos. A nível de limpeza, a nível de iluminação, a nível de credibilidade, a nível de ajuste fiscal, a nível de brilho no olho, certo? Olhar diferente, a nível de hubs tecnológicos, a nível de cidade inteligente, tudo isso. Bruno pegou a cidade em 2020 e também continuou essa transformação. E tem feito uma grande gestão, certo? Com tudo isso que eu acabei de citar. E vem aprimorando cada vez mais com suas tecnologias, com suas ferramentas de trabalho. Salvador pode muito mais que a nossa cidade. Então, quando é a nossa cidade, você pode muito mais. Mas eu vejo que um lado da cidade que pode ser melhorado é o que eu acabei de falar. É a questão da desigualdade social. Mas isso é uma coisa muito mais abrangente E demanda muito mais tempo. e demanda muito mais tempo do que falar de agora. Bruno fez grandes projetos, como Morar Melhor, certo? Fez Pé na Escola junto com o Neto. Diversas intervenções na área de infraestrutura. Diversas encostas. A Codesal hoje, não sei se vocês sabem, é referência a nível... Sóstenes Macedo estava aqui. O Pronto. episódio Foi pesado. Referência foi lá hoje. a nível nacional e a nível global. Sóstenes Macedo. Sóstenes é um cracaço. Veio do movimento Aí, estudantil também. eu viu? sei disso, muito meu amigo. Neto e Bruno são dois craques, certo? Eles realmente deram conta do recado. E com fé em Deus, Bruno vai ser reeleito aí para continuar essa transformação que a cidade precisa e merece, né, bicho? Porque nosso povo é muito humilde e precisa ter, digamos assim, políticos que realmente possam construir para a cidade, entendeu? Sua contribuição para a cidade. É pensar global, entendeu? E não local, entendeu, bicho? Então, é olhar daqui para frente, entendeu, Paulinho? Sim, com certeza. É porque eu sempre gosto de falar isso me deixa até bem motivado, porque política você não tem que pensar a curto prazo, tem que pensar sempre a longo prazo. Tem um problema que é calo, e aí, passando por isso, você consegue falar de tudo, que é a segurança pública na Bahia. Para a juventude é péssimo, porque isso atrapalha você fazer um esporte, atrapalha você ter lazer, atrapalha em tudo. Para o jovem, né, principalmente para a população em geral. Como é que você enxerga essa falta de segurança no nosso estado? E o que você vê de solução? Como é que você enxerga que o governo federal ou estadual possa resolver isso? Olha bem, Paulo. É um assunto muito delicado, né? É um assunto muito delicado e que a gente vem enfrentando sérios problemas nos dias de hoje. O governador Jerônimo Rodrigues vem dando diversas declarações, pelo que eu venho vendo, de interlocução com o governo federal, até porque é do mesmo partido, presidente Lula, e vem dando várias suas explicações. Como você mesmo colocou, segurança pública é um papel do Estado e do governo federal. Sim. Certo? Para isso ser resolvido, você precisa agir de forma integrada. Certo? Eu vejo o seguinte. Tem dois fatores aí que culminam nisso acontecer. Primeiro, a educação. Fundamental. Para a gente falar de segurança pública, a gente precisa falar de educação. Certo? E para falar de educação, a gente precisa tratar a educação de forma séria. De forma eficiente. Certo? Trazendo os alunos, não para o crime organizado, mas para dentro da sala de aula. Você está entendendo? Qualificando esse aluno para o mercado de trabalho, como o Ari bem colocou. Entendeu? Porque essa insegurança
acarreta no nosso estado? Porque você tem um crime organizado de forma intransigente, eles não têm medo de ninguém, um armamento pesado que a polícia não consegue lidar com isso, certo? Uma polícia que dizem que é preparada, certo? Mas que eu não tô vendo aí um trabalho integrado de tecnologia, de capacitação desses profissionais da PM, entendeu? De um processo de, digamos assim, até de integração com o governo federal, de ver uma intervenção federal aqui na Bahia, certo? Não sei, não sou especialista do tema, mas eu vejo que o que eu percebo e que eu entendo é que a gente precisa tirar essas crianças que estão indo para o crime organizado e precisamos colocar na sala de aula para poder estudar, aprender, ler, estudar, ouvir os professores e poder ter um primeiro emprego, poder ter uma escola digna, poder ter um trabalho digno. Essa é a minha visão. Entendeu, Paulo? Sua avaliação do governo Lula nesse primeiro ano aí, que já está quase findando. Paulo é um governo, como é que eu posso dizer, no ambiente da fazenda econômico, na pauta econômica, bom, regular. Eu vejo que as agências... De Haddad, a Faria Lima tem gostado do ministro Fernando Haddad. Eu vejo declarações de empresários do setor produtivo, do setor que emprega o país, bem, digamos assim... Isso não é muito mais eu enxergo isso muito mais com o peso do vice-presidente da República do que o próprio ministro. Você concorda? O vice-presidente tem uma credibilidade muito grande, porque governou o estado de São Paulo e foi um grande governador do estado de São Paulo. Mas o ministro Fernando Haddad tem cumprido um papel também de forma aberta com o Congresso Nacional, um diálogo. Ele está conseguindo abrir um diálogo com o presidente Arthur Lira, né? Ele tem feito um trabalho muito assim de agregar do que desagregar, entendeu, Mila e Ari e Paulo? Eu vejo um trabalho muito mais de aglutinar do que desaglutinar. Mas eu acho que pode fazer muito mais ainda. E Jerônimo? Você fez campanha contra ele? Muita propaganda, né? Muita propaganda e pouca... Como é que eu posso dizer? Pouco trabalho. Pouco trabalho. Governo dando muita continuidade às obras que Rui deixou aí. Sem novas ideias, sem novos projetos. E as políticas de juventude? Como é que está o Estado para receber políticas de juventude? Não venho acompanhando muito isso, para ser bem sincero. Não venho acompanhando muito trabalho do COJUVE, né, que eles falam, da Secretaria Política Pública para a Juventude. Maravilha. Me diga uma coisa, o seu partido, ele nas eleições de 2022 apoiou a Semineto. Isso. Que disputou contra Jerônimo, que era até então secretário de Educação do Estado da Bahia. Uhum. O seu partido, PSDB, é o titular da Secretaria de Educação, foi com Marcelo Oliveira, ex-prefeito de Mata de São João, que foi tanto criticado pela educação que teve que ser trocado. Como é que você avalia a educação municipal do Salvador? Hoje o PSDB não é mais o titular da Secretaria de Educação no município de Salvador, você está enganado. Hoje a SENGE, né? Hoje a secretária... Foi trocado, então. Foi trocada. Mas na época que o secretário Marcelo era o secretário e que a gente teve duas passagens, Bruno Barral e Marcelo Oliveira, né? Isso. Eu vejo a educação em Salvador, uma educação extremamente inclusiva. Eles fizeram um grande projeto que eu, como eu falei agora, para o projeto para a escola. Aumentaram significativamente o número de matrículas no município de Salvador. Dos alunos. Esse era aquele que sublocava vagas na rede particular, não é isso? Exatamente. Matricular a criança perto do... Conveniado. Não só isso. Mas eles conseguiram, digamos assim, como é que eu posso dizer, os alunos deram, digamos assim, uma nova roupagem no ambiente escolar de Salvador. Você está entendendo? Vou dar um exemplo. Foram feitas, pelo menos aí, não vou dizer o número exato, viu, Ari? Mas pelo menos mais de 100 creches reformadas. Mais de 50 CMEIs. Posso estar falando por baixo isso aqui, viu?
Mas eu posso garantir, eu tenho que pegar esses dados exatos na próxima entrevista, mas muitos colégios municipais reformados, muitas creches reformadas, muitas creches feitas e, digamos assim, construídas, muitas escolas feitas e construídas. Então, um trabalho bem feito, a nível de infraestrutura e a nível educacional. O que eu posso falar? Entendeu? Eu tenho gostado do trabalho. Não é porque eu sou base, mas... Você acha que nesses 11 anos aí que tá Neto e Bruno, a educação mudou? Você acha que... Você falou que para resolver o problema de violência e juventude, a educação era a base. 100%. Você acha que a educação tem ajudado isso a diminuir esses números? Os índices são os melhores possíveis em Salvador. Então, eu vejo uma guarda municipal de Salvador muito bem equipada também. Você está falando de segurança, mas Salvador também tem uma guarda municipal muito bem equipada, liderada pelo Maurício Rosa Lima. Então, é uma coisa a ser comentada também. Eu acho que a gente falta ter um governante muito bom aqui no estado da Bahia, entendeu, Ari? Já vivemos bons tempos. Você acha que a Bahia perdeu muito com esse processo do PT há 16 anos, agora mais um de 17 anos? 16 anos, né? Vai para quase 18 anos agora, né? Precisa dar uma remodelada. Exato. Uma oxigenada, né, Paulo? Oxigenada. Acha muito tempo, Paulo. Acha que Neto naturalmente é candidato a governo em 2026? É uma decisão dele. O prefeito Assemineto é um grande amigo. Como é que foi fazer a campanha para ele? Me conte. Como é que foi esse processo de campanha eleitoral? Você que participou, você que já vinha de algumas outras, como é que foi viver aquele dia a dia com a campanha de... Eu não vivi o dia a dia, Sim. porque eu estava muito mais na campanha do Adolfo, né? Mas paralelamente você estava o que eu via, né? Isso. Era uma campanha muito positiva, uma campanha onde todo mundo estava com sangue no olho, trabalhando, fazendo, acontecendo, lutando, sonhando por uma Bahia melhor, entendeu? A Bahia era o slogan, a Bahia pode mais, a Bahia pode muito mais, a Bahia pode viver tempos melhores. E foi uma surpresa, né, bicho? Entendeu? Foi uma surpresa, foi uma tristeza para todos nós que fazemos parte do grupo político dele. Triste, bicho, entendeu? Porque a gente fez uma campanha tão bonita, propositiva, visitamos diversos municípios, rodamos a Bahia, projetamos ele. Ele é um craque, é muito preparado. Neto, se eu entendo um pouco de política, o cara é um catedrático, sabe? Fala bem, se porta bem. É duro, Paulo, mas é o que eu falo, temos que ser o quê? Democratas. Perdemos as eleições, entendeu? Não podemos fazer o que alguns fazem, né? De não ir na posse. E o que você tira de lição dessa campanha de Neto que você vai levar para a sua ano que vem? O que eu tiro de lição? Que a gente tem que acertar mais que errar. Eu costumo dizer isso. Quando começa a eleição, todo mundo ganha. Todo mundo tá ganho, todo mundo tá vencido já. É fato. Perde a eleição lá quem erra mais. Exato. Não é quem acerta mais. É quem erra mais. Perdeu a eleição quem erra mais. Porque tá todo mundo tá eleito. Quando começa a eleição, tá todo mundo eleito. Começou todo mundo do zero. Todo mundo tá eleito. Até o vereador de mandato, ele tá no zero. Eleito. Todo mundo tá eleito. Uhum. Quem erra mais vai perdendo a eleição. Então, cada erro que você acertar, tem né, bicho? é um passo atrás que você vai dando. Não é caminhada pra frente. Você e como tudo na vida, né? É óbvio que todo mundo erra. Ninguém é perfeito, mas tem que acertar mais que erra. Mas mesmo perdendo, é um ganho, porque você já ganhou uma experiência. Claro, pra próxima, né? Exatamente, Ari. Perfeito. E maravilha, meu povo. E aí? Pra mim tá tudo ok. Milan e Vilas Boas. Eu achei interessante, é uma pessoa jovem, né, na política. Eu queria saber, assim, o que você tem de estratégia para gerar esse interesse realmente nos jovens. Para que eles não só votem, porque muita gente, muito jovem, 16 anos, vota em quem o pai ou a mãe mandou, mas não se interessa de fato em acompanhar, em participar ativamente da política. O que você tem de estratégia para que esse jovem participe? Não só se filiando, né, mas cobrando, fiscalizando, enfim, não querendo essa política assistencialista, né, mas querendo uma política mais justa e igual para todo mundo. Boa pergunta, amigo. Me pegou de surpresa. Você é jovem, assim. Não, o que te atraiu? Você como jovem. Toma água. Como bom estrategista que sou,
Tô brincando, mas é o seguinte. Eu vou dar uma frase aqui. O futuro começa hoje e ele se chama juventude, já dizia Franco Montoro. Então, com essa frase, a gente precisa entender que a política não só vive de caciques. A política precisa ter participação popular da juventude. E para isso acontecer, eles precisam começar a participar e a crer que isso existe. E aí você me pergunta qual a estratégia para isso? É você poder levar eles a essa esperança. É você mostrar a eles que essa esperança existe e que ele faz parte desse projeto e que ele faz parte dessa esperança. Entendeu, Milton? Trazer pra perto. Trazer para perto. Entendeu? Ela já é retada. Vamos aproveitar a oportunidade então. Uhum. Olha pra ali, pra aquela câmera ali. Pra qual dela? Cadê ali? Aquela câmera opressora ali. Qual delas Olha é essa? pra ou essa? ela, Essa tem, aqui. tem um jovem lá do outro lado Ah, que você precisa convencer agora a vir pra dentro do partido, a fazer política de juventude com você no PSDB. certo. Como é que você vai falar com ele ali? Meu amigo e minha amiga, se filie ao PSDB não somente por ser um partido grande, robusto, forte, mas se filie, venha, porque você precisa aprender a respirar que a política não é só feita no ambiente partidário, no ambiente de eleições. Política se faz todo dia, seja no ambiente escolar, seja no ambiente universitário, seja no ambiente que você vive. Venha com a gente. Maravilha, tá vendo aí? Tá pronto. Com certeza. Tá escolado. E como é que faz pro jovem chegar lá, encontrar a rede social do partido? Temos a página da juventude. A rede, JPSDBBA JPSDBBA 45. 45. Pode entrar em contato comigo, tem meu número, meu telefone lá, meu e-mail. É acessível assim? É Tranquilo, ou mano. você pega, bota o número lá e bota assessoria pra poder. Se você olhar lá o número do Instagram, vai ter meu número pessoal do meu WhatsApp. Ou você bota assessoria pra ter. Jamais. Olha, Eu mesmo rapaz, falo, Paulo. olha, rapaz. É sério, Paulo? É Olha, sério. Que continue assim. Viu? Eu soube que é Juliana, né? Que atende... É Júlia. Júlia que atende os telefones. Não. Olha, Eu toco tudo. continue assim. Tem que continuar assim. Meu querido, eu queria as suas considerações finais, porque o programa já está Claro. findando. Eu queria só que você falasse um pouquinho o que você achou, como é que tá, se tá Daqui, tudo né? tranquilo. E se tiver mais alguma coisa que você também deixou de falar, que você queira colocar aí na à pauta, vontade. fique à vontade. Não, Aqui fique você tranquilo. manda. Eu que agradeço o convite de vocês três aqui, de nosso amigo Totinho, O grande guru que fica atrás que das está câmeras. presente aqui nesse podcast Liga da Política. São nesses ambientes que precisam ser conversados, temas atuais, temas Com que certeza. se fazem presente no dia a dia da nossa política, do dia a dia. E eu acho que são esses ambientes que repercutem de forma direta ou indireta o que os políticos vivem no dia a dia. Entendeu, Ari? Entendeu, Paulo? Entendeu, meu? Bola. E parabéns mais uma vez aí pelo estúdio, pelo ambiente. E me coloco à disposição para vir mais vezes, discutir mais vezes. A hora E de que estar você dialogando quiser. com vocês, porque, como eu falei, o futuro se faz agora, entendeu? Então, é por aí. Tá bom? Por aqui ficamos, meu povo. Tchau, Viu? tchau, Valeu, gente. tchau, até a Até próxima. a próxima.